Muito boa noite. Mais uma alegria estar aqui com vocês para o nosso quinto encontro. O nosso tema de hoje é amor, luto, desligamento emocional, amoroso, eros e thanatos e impermanência. Essas palavras eu acrescentei depois, quando pensei no que vou dizer aqui para vocês hoje. Bom, vamos primeiro falar onde vocês estão. Vocês estão na Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam, Ana Camargo. Essa escola foi fundada em julho de 2013. Ela tem como objetivo reunir buscadores de si mesmos. Portanto, atrás disso, dessa definição, duas coisas são muito importantes na escola. A escola atende aqueles que querem aquele tema. Então, os encontros normalmente são mensais, são avulsos. Nós lançamos no início do ano esse programa, que é anual, né? Vai até dezembro, da escola, e vamos seguindo essas palestras nessa ordem. E quando nós colocamos isso no ar, eu tenho a certeza absoluta que virão aqueles que querem de verdade se conhecer um pouco mais. Oi, Maria de Lourdes, beijos. A escola tem 3 tipos de trabalho importantes. Primeiro são os encontros, que é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Nós temos os temas, perguntas e respostas, né? E depois também trabalho com constelação, que não é possível fazermos aqui, né? De forma alguma. A escola também faz workshops, né? Usando as constelações familiares e também a metodologia Exemplo Vivo. É um trabalho de 6 horas aos sábados. É um trabalho que eu gosto muito. E a escola também tem o curso de formação para aqueles que desejam se tornar consteladores e também receberem a metodologia que eu criei, chamada Exemplo Vivo, lá em 1900 antigamente. Então, a escola, para a formação não há pré-requisito. O pré-requisito é ser buscador de si mesmo. É um programa de 140 horas e que, nesse momento, a 5ª turma está suspensa porque não há como fazer esse trabalho, né, que ocorre numa sexta, um sábado inteiro e um domingo inteiro, de forma presencial. Eu vou ler aqui para vocês qual é o grande objetivo da escola e desse trabalho que eu estou fazendo agora, que também é escola, que é o seguinte: o importante é enxergar e entender os padrões das nossas vidas e as suas raízes em um ciclo repetitivo sem fim, que nos aprisiona em um comportamento inconsciente. Essa é uma frase do Osho, né? Boa noite, Vera. Boa noite, Antônia. Bom ver vocês aqui. Então, com esse espírito de reunir buscadores de si mesmos, nós trabalhamos dentro da escola. Algo também importante é que não há julgamento e na escola não se tem nenhum tipo de preconceito de qualquer espécie. Raça, religião, né? Qualquer tipo, não temos nenhum preconceito, porque quando você trata do gênero humano, é bom que você fique limpo desse tipo de preconceito, desses preconceitos, porque o ser humano ele é muito vasto, muito grande, né? Então, cercear ou ler um ser humano por suas preferências sexuais, políticas, religiosas, seria uma entropia. Nós trazemos o ser humano para um tamanho pequeno, que não é o tamanho que ele tem.
Bom, quando eu fiz esse tema e me propus a falar, eu quis fazer esse tema depois do Dia das Mães, porque eu acho que é um tema mais denso, né? E que as pessoas estariam em momentos de festas e compras de alguma forma, né? Com as suas mães e pessoas queridas, e falar de luto talvez não fosse adequado. Mas hoje eu acho que tá bom e vamos falar. Aqueles que têm algum tipo de papel ou caneta que queiram anotar alguns conceitos que eu vou emitir aqui, talvez seja bom. De qualquer maneira, o vídeo fica lá na minha página do Facebook. Aliás, desde o primeiro, tem uma coleção lá. Esse é o 5º encontro. Também quero pedir muitas desculpas a vocês, alguns, porque o conhecimento tecnológico não é meu forte. E na semana passada eu entrei na minha página pessoal. Então as pessoas ficaram me procurando, ligaram para Letícia Rigoli, assessoria em organização, né? Ficou perdida porque as pessoas, cadê? E também parece que eu tive uma interrupção de som. Enfim, coisas que acontecem, né? Uma interrupção passageira de som. Eu, na verdade, ainda não vi a palestra, não ouvi, não costumo fazer isso também, para ver se tem som em alguma parte, né? Ou ficou sem som em alguma parte. De qualquer maneira, esse conjunto de encontros, ele está lá, né? E fica aberto para quem quiser ou passar para alguém, né? O objetivo da escola, vocês sabem, é chegar em Roraima. Aliás, boa noite, Letícia. O objetivo é chegar, boa noite, Rudá, é chegar em Roraima. Aliás, vi uma notícia aí, qualquer, dessas que nós vamos acompanhando, mesmo que a gente não queira, que em Roraima a coisa não está muito boa, está pegando, né? Mas, enfim, todo o meu carinho para Roraima. Então, gente, vamos começar a falar sobre isso. E eu fui me amparar, aliás, psicóloga que sou, psicanalista que sou, né? Boa noite, Anaína. Fui me amparar em 2 conceitos. O conceito de Eros e o conceito de Thanatos. São conceitos freudianos, né? Eu não vou me estender, porque eu não tenho a intenção de esgotar Freud aqui com vocês hoje, que é muito, né? É demais. Mas eu quero pegar esses conceitos e trazer para a nossa realidade, né? E que cada um possa aproveitar da melhor maneira. Eu vou falar para vocês, na verdade eu trouxe uma cola, porque são conceitos, eu quero ser fidedigna. Freud falou que existem 2 princípios básicos, né, para o homem desde que ele nasce, constituintes, né, princípios que constituem o ser humano. Um é o Eros, que seria um impulso sexual de vida, e Thanatos, um impulso sexual de morte. Não vou trabalhar sobre isso, porque eu teria que falar em libido, não é o nosso caso aqui. Eu quero falar de amor e quero falar de luto, né? Bom, Eros, segundo ele, seria instintos sexuais também, instintos de sede, de fome, de sobrevivência básica, de prazer e reprodução. Portanto, esses instintos de Eros, né, com Eros pregnante, seriam usados por nós para evitar a dor da fome, a dor da sede, dos nossos instintos mais baixos, da nossa sobrevivência e também da reprodução. O Eros seria usado para sustentar a vida do indivíduo e a continuação da espécie. Portanto, algo muito, muito interno. Comportamentos que seriam mais associados a esse instinto de vida: o amor, a cooperação, as ações pró-sociais. Então, por trás do amor, né, dessas ações sociais que nós estamos vendo agora, da cooperação, existe Eros, esse instinto maior
que nos leva a amar, cooperar e preocupar-se com os outros. No entanto, contraponto a Eros, existe Thanatos. Thanatos, o instinto de morte. Thanatos, ele é observado como uma guerra contra si próprio. Como seria isso? Thanatos, o acontecimento de Thanatos pode vir de muitas formas. É uma guerra contra si próprio, que o ser humano faz através da doença, do desespero e ações mais contundentes, como até o suicídio. Então, essas ações de Thanatos, elas podem ser autoimpostas. Atos lesivos contra o próprio corpo, como cortes, perfurações, mordidas. Para fora, esse instinto de Thanatos se torna agressividade e violência. Segundo Freud, aí é importante, o objetivo de toda a vida é a morte. E as pessoas têm um desejo inconsciente de morrer, principalmente após traumas. Esses sentimentos que Thanatos gera são temperados pelo instinto de vida, ok? Então, sempre e o tempo todo, vida e morte. Duas faces da mesma moeda. E desde que nós nascemos até a nossa morte, nós temperamos esses dois instintos. Como isso se passa agora? Eu li algo que falava de sofrimento autoimposto, ou instinto de morte pós-trauma, né? Vamos ver o que está acontecendo conosco hoje. Nós temos um inimigo oculto, assustador, que nós não conhecemos. Não se trata de um assaltante com uma arma, não se trata de uma violência explícita, direta, mas se trata de um inimigo que pode estar aqui, com todos nós. E o ser humano não funciona bem quando ele não vê, quando ele não realiza concretamente uma ameaça. Bom, vamos lá. O instinto de vida, o instinto de morte pós-trauma, por exemplo. Uma pessoa que tenha um câncer, vou falar da minha especialidade, né? Então, existe a metodologia antes, durante e depois. Bom, mas um câncer é algo concreto. E esse antes é quando eu tenho a notícia, quando há a notícia, olha, tem um câncer. Aí, enfim, né, o som se abre, é óbvio, porque é uma ameaça à minha vida. Toda vez que há ameaça à vida, né, eu quero reagir, porque a tendência é a reação, não quero morrer. E depois tem a área do depois, que aí eu deixo de ter ação sobre a minha vida, porque estou nas mãos dos médicos, nada posso fazer a não ser tentar escolher médicos e bons tratamentos. E depois que passa essa fase toda, com químio, rádio, cirurgias, o que seja, nós entramos no momento do depois. E esse depois, e nesse depois, os médicos dizem assim: agora tudo foi feito no âmbito da ciência, agora é com você. E aí eu sou responsabilizado de novo por viver ou morrer. Isso leva uma janelinha que eles chamam de 5 anos, em princípio, né? Em que eu estou constantemente com uma espada aqui. Viver ou morrer. Então, esses conceitos de Eros e Thanatos vão nos acompanhando a vida inteira. De muitas formas, de muitas maneiras, não é? Oi, Francine, seja bem-vindo. De muitas formas e muitas maneiras. E eu vou lidando com essas situações, não é? O que eu quero viver, o meu desejo de vida e o meu desejo de morte. Aí vem um conceito que
se você falar de uma forma ocidental, ele fica muito ameaçador, né? Ah, mas eu não quero morrer. Sim, em princípio não. Mas vamos lá, vamos viver de 0 a 100. Todo mundo está hoje durando mais de 100, né? Dercy, todas as pessoas que a gente viu, que estão chegando aos seus 100 anos. Então é possível para mim, é possível para todos, ok? Mas esse tempo há que acabar. Ele acaba uma hora. Então o ser humano, ao longo da sua vida e da sua existência, vai vendo se aproximar, vai vendo esse fim se aproximar, não é? E não pode fazer nada, ok? O que acontece para nós? Lidar com isso de uma maneira menos dolorosa, porque eu não posso ficar imaginando que eu vou morrer o tempo todo, não é? Ou também, ou não exagerar no que é a tal da vida, esse sopro divino que seja, que me permite estar aqui, que permite que vocês estejam aí, mas que cessará. O que está acontecendo hoje com a pandemia é a certeza imensa que para milhões cessou. Ora, o ser humano não convive bem com essa ameaça de que pode vir a cessar para ele também, para os que ele ama. Então, esse conceito, esse amor hoje, né, 2020, ele vem acompanhado, tipo, eu posso morrer, alguém meu pode morrer, porque tantos estão morrendo. Também vem acompanhado de que eu não quero que tantos morram, porque eu vejo na televisão, eu não quero isso é muito doído. Então Thanatos, que é esse instinto de morte, ele fica se apresentando para mim o tempo todo, como uma possibilidade, como algo que existe, é factível, ele existe. Bom, algumas pessoas, e nós estamos vendo aí, infelizmente, né, algumas pessoas entram para não enfrentar esse Thanatos, essa morte, entram em negação. E a negação é uma forma de defesa espetacular, né? Eu simplesmente nego o que está se passando, fico na minha, né, me exponho, né, exponho outros também, sabe? Tipo, não morro sozinho. E a descrença, a coisa é tão avassaladora, né? Esse vírus veio de uma forma tão brutal e avassaladora que é difícil de acreditar que todos nós vamos sofrer com isso. Seja bem-vinda, Patrícia. Amigas de Leda são minhas amigas. Então, é muito difícil eu imaginar que tantos vão morrer, tantos estão morrendo e tantos estão se expondo. Essa exposição, embora eu critique e muitos outros criticam, por que está fazendo isso, né? Por que está se expondo e expondo ao outro? É por medo da impotência. Porque dentro de cada uma daquelas pessoas existe um Thanatos. E existe um Eros dizendo, não, você vai viver mesmo. Sem contar conteúdos religiosos que dizem, não, você está protegido por Deus. E outras coisas mais, né? Qualquer coisa que faça com que essas pessoas acreditem que elas vão ficar fora. Elas serão poupadas. Mas, na verdade, se nós considerarmos a vida de 0 aos 100 anos, nós não seremos poupados o tempo todo. E um dia acabará. Bom, as pessoas que negam, não estou criticando, é uma defesa humana, né? Não querem ver, não querem saber, não querem brincar disso. Eu tenho uma amiga que atualmente está revoltada. Não, mas peraí, não é possível, papá. E eu vejo isso nos meus pacientes, eu estou atendendo em home, né? Estou atendendo remotamente,
E alguns estão simplesmente achando que eles estão de férias, né? Que eles agora podem ficar em casa, principalmente os servidores públicos, porque não vai haver diferença no contra-cheque deles, então eles aproveitaram para tirar umas férias. Já falei sobre isso em outros encontros, nos 4 anteriores, nada contra, problema nenhum. Mas desde que isso não seja uma negação de realidade. Ah, mas Ana, a gente tem que viver submetida a essa realidade louca? Sim, sim, estamos submetidos a essa realidade louca. E não precisamos negar, porque negar não vai deixar de existir, não é? A nossa negação não faz com que essas doenças, essas coisas, essas tragédias, né, deixem de existir. Então, Eros e Thanatos lida também com nossas fantasias e ilusões. Ah, mas seria muito melhor que não tivesse. Sim, concordo, mas no momento é o que temos. Eu uso uma expressão que meus pacientes sabem, né? Engole, aceita que dói menos. Porque é isso. O que eu posso fazer aqui no meu âmbito. Só para repetir a ideia que a gente tem aqui. Eu faço a minha parte, eu trato de mim, eu trato dos meus, no meu âmbito, né? Eu me protejo, eu os protejo, até que isso acabe. E como tudo que começa acaba, e é isso que o Eros e Thanatos nos mostra, acaba porque passou o tempo e acaba porque morreu. Eu não quero fazer nenhum tipo de análise que inclua religião ou outros conceitos subjetivos, não é? Para essas pessoas que estão morrendo. Eu não quero brincar disso aqui porque não é o objetivo do meu tema, mas é lembrar que dentro de nós existe um Eros e um Thanatos, um impulso de vida e um igual impulso de morte. Quando eu trouxe aqui na definição de Thanatos, que inclusive coisas que nós fazemos, que nós nos autoflagelamos, né? Tombos que levamos, Ana, todo tombo que eu levo é Thanatos. Sim, se você estiver naquele momento, né, com esse Thanatos mais aflorado. Bom, vamos ver algo que é lamentável, e que eu já atendi e atendo, adolescentes que se automutilam, não é? Eles não estão doentes, eles são adolescentes, vivos, maravilhosos, inteligentes, estudando, mas se automutilam, se cortam. Muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas e nós nem sabemos, não é? Mas é assim, eu me infrinjo a dor antes que a dor se apresente para mim. Né? Esse auto-infringir-se a dor, porque eu não quero ver a dor lá de fora. Mas a dor lá de fora, aqui nós, 2020, aqui nesse país, a dor, ela está em todos os lugares. Né? Eu digo mesmo, temos um presidente macabro, né, que se expõe, diz para as pessoas que podem se expor sim, que quanto mais você se expuser melhor, aí todos nós nos infectamos. Bom, para que uma pessoa vá, né, de encontro à infecção, ela pode ter motivos, como eu tenho que ir ao supermercado, eu tenho que isso, aquilo outro, mas que ela minimize, porque até que ponto ela quer se expor mesmo e se auto-infringir dor e sofrimento. Então são casos, e eu não gosto de generalização, porque o ser humano ele é muito específico, cada um é um. Mas eu estou chamando a atenção, teoricamente, que se eu não quiser muito viver, pode ser que a doença me pegue no contrapé. Então, às vezes, eu tenho pacientes de câncer, por exemplo, que chegam no consultório, eu quero viver, tá bom, ninguém quer morrer de câncer, já entendi essa parte. E que quando você vai ver
na estrutura de personalidade dela, na vida que ela levou, ou no que ela se propôs na vida, enquanto Eros, ela não tem essa força, né? E aí, seguramente, ela não tem um bom prognóstico para a vida. No entanto, ela afirma, eu quero viver e quero viver. Como eu sou uma especialista em vida e morte, como diz minha filha, e outros, né? Essas pessoas, pelo exemplo vivo, porque eu não trato nada que eu não tenha tido, então eu conheço aqui, né? Aqui é bem concreto para mim, as doenças que eu trato, enfim, elas lidam com a morte, com o declínio, com a impossibilidade. E tem um ponto que é muito interessante. As pessoas, por exemplo, querem trabalhar, precisam trabalhar, é verdade. Mas, por exemplo, existem pessoas, por exemplo, taxistas, vamos pegar um exemplo, taxistas que querem trabalhar, eles têm que rodar. Claro, eles têm uma família para sustentar, tudo isso ok, não é? Mas temos que perguntar se lá no fundinho, lá bem escondido, esse instinto de morte, por algum motivo, está aflorado, né? Esse instinto de vida, que é um mecanismo de defesa muito importante, ele pode me proteger da morte, por exemplo, né? Se eu saio do meu consultório tarde da noite e resolvo, eu estou no Rio de Janeiro, gente, deixa eu falar, já que eu quero chegar em Roraima, e resolvo que vou atravessar ruas escuras, sabe, para chegar na minha casa, sair às 10, chegar às 11, eu estou me expondo, não é? Agora, por que eu estou me expondo? Aí vem uma listinha, né? Uma listinha de A a Z, em que eu preciso me indagar. Eu preciso me indagar. Por que estou fazendo isso? Né? É a mesma coisa que na praia, o Rio de Janeiro tem praia, todos sabem, assim, o Brasil tem uma orla imensa, tem um aviso lá, não pode mergulhar. Não pode, bandeira vermelha não pode. E algumas pessoas mergulham. E por que mergulham? Né? Sabendo que há um risco de vida, devidamente já anunciado, devidamente, já anunciado de que você pode morrer. Então essas pessoas, a Thanatos aflorou dentro delas o suficiente para elas não verem o perigo. Então Eros, que é inclusive um deus da mitologia, que fala do amor, né? E é disso que eu quero falar aqui, mas eu não posso falar de luto sem falar em Thanatos, como uma impulsão de morte, ok? Então esses dois conceitos eu gostaria que vocês meditassem sobre eles, sabe? Com relação à sua posição diante dessa pandemia louca, né? E no dia a dia também. Porque muitas e muitas vezes nós nos expomos sem necessidade alguma. Ou até assim, de uma forma irreverente, e pronto, aí eu posso sofrer um acidente, posso sofrer uma doença maior, enfim. Eros é que me contrabalança. Eros diz, não faça isso. Vá viver, viva. E isso ameaça você de morte. Isso ameaça você de sofrimento, de grande sofrimento, né? Então, esse contrabalançar de Eros e Thanatos, eu tenho que verificar muito bem em mim. E todos nós podemos verificar. Cada pessoa que está me assistindo aqui deve verificar o quanto de impulso de vida tem dentro de si, alimentando cada dia a dia, e o quanto de morte tem dentro de si, alimentando cada dia seu, né? Não é um mergulho simples, mas é possível. Se nós desmistificarmos a morte como aquele ser, como a foice na mão,
sabe? Aquela figura terrível que vai um dia chegar para mim. Bom, então eu deixo com vocês essa reflexão, espero que vocês pensem sobre isso, né? Até que ponto eu me arrisco, pois eu posso me arriscar se eu estiver dirigindo a 200 km por hora, eu posso me arriscar se eu estou dirigindo bêbado, eu posso me arriscar de muitas formas. Nós podemos nos arriscar de inúmeras formas, né? Sem perceber que aquilo pode ser um instinto e um impulso interno na direção da morte. Da mesma forma, instinto que pode me levar para a vida e dizer, ué, peraí, não vou fazer isso aí não. Eu vou me proteger. E quem me protege é o meu instinto de vida, é Eros, né? Então eu incluí Eros e Thanatos para poder, de uma forma talvez mais suave, falar com vocês sobre o amor. Quero fazer uma ressalva agora sobre o amor e o luto, tal como ele está se apresentando para nós aqui, né, no Rio de Janeiro, no Brasil todo. Uma morte de dimensões loucas, né? Parece que nós estamos submetidos. Boa noite, Tatiana. Parece que nós estamos assim definitivamente submetidos a essa possível morte pelo Covid-19, tá? Mas quero entrar com um outro conceito que eu gostaria que também vocês meditassem sobre ele. E esse conceito, ele é búdico, mas é muito, muito interessante e fala da morte. Existem 3 qualidades no universo: a impermanência, a dor e o próprio universo. Eu não vou me estender porque isso é um livrão, né? Mas eu quero fazer um resumo para vocês do conceito de impermanência. Esses conceitos eu pensei muito porque eu não gostaria de dar, como eu falei no início, a escola não se pronuncia sobre nada que seja política, religião e etc. Cada um com seu cada qual, não mexamos nisso. Mas eu quero vir para o conceito de impermanência, que é um conceito búdico. E ele diz o seguinte, então o universo tem 3 qualidades principais. Não me deu boa noite, mas está dando. Seja bem-vinda, Mary. Então, Buda, né, dentre os seus ensinamentos, concluiu que o universo tem 3 qualidades. E a primeira delas, mas talvez mais importante, seria o conceito de impermanência. O que diz? Tudo se transforma e não perdura para sempre, e caminha para a própria dissolução. Oi, Kay, boa noite, seja bem-vinda. Tudo se transforma e não perdura para sempre, e caminha para a própria dissolução. Ou seja, no universo, como na natureza, as coisas nascem, é uma sementinha, essa semente faz um esforço enorme, rompe a sua casquinha, abre aquela casquinha, depois enfrenta terríveis opositores como pedras, mais terra, etc., alguns animaizinhos, enfim. E aí essa planta que estava contida na semente rompe e se torna um caule, uma flor, e vai assim até a árvore maior e mais potente. E um dia essa árvore morre. Então, na natureza, acontece assim. Mas nós somos criados, de alguma forma, para viver a vida e nos distanciamos com medo, e aliás, às vezes, muitas vezes o medo que é recebido pela nossa educação, pela religião ou criação que nós tivemos, o medo de que eu vou morrer. Sim, é verdade, vai morrer. Não há dúvida, não é? Agora nós estamos falando aqui que o tempo todo de 0 a 100, né? Que todos nós podemos viver até 100. Mas o conceito de impermanência é interessante porque nesse tempo
em que eu estou aqui, não é? Tudo vai se transformando, né? E vai caminhando na direção da dissolução. Essa palavra, ela é muito mais terna do que a palavra luto. Porque depois vou falar do luto mais, né? Mas em algum momento eu me dissolvo. Eu volto ao que eu não era. Eu volto à terra. Pode fazer as relações que vocês quiserem, eu que não devo. Mas eu digo que há um momento da dissolução. Então, o tempo todo, nós estamos caminhando nessa direção. Quando eu falei sobre solidão e solitude, a palestra está lá na página, né, do Facebook, eu estava dizendo que realmente as pessoas dizem, eu nasci sozinho, vou morrer sozinho. Sim, ok. Eu queria dar para todos agora esse conceito para vocês pensarem nele, né? Algo que se transforma e um dia há a dissolução. Ah, porque não tinha remédio, ah, porque não tinha leito, ah, por quê? E nós vamos procurando muitos porquês, porque estamos sentindo muita dor, aquela dor que vem de Thanatos, e não queremos aceitar de forma alguma que houve uma dissolução, né? Esse conceito da impermanência também nos diz para não apegar, porque tudo é temporário. Sim, eu estou aqui falando com vocês, todos estamos aqui, que bom, estou super feliz com a presença de todo mundo. Mas isso é temporário. Não existe na vida do homem nada que não seja temporário, né? Então, se eu me apego àquele instante, àquela situação, eu congelo naquela situação e perco de vista que a natureza está se transformando ao meu redor ou em mim. Então vamos lá, vamos entender esse congelamento. Ah, então eu não preciso me desenvolver, eu não preciso estudar, não estou falando nada disso. Você vai evoluir, precisa evoluir, porque nosso desejo eros, aquele tal impulso da vida, nos empurra para desenvolvimento, para amor, para construção. E Thanatos nos diz, ó, vai haver uma dissolução aí em algum tempo. Mas todos nós queremos viver muito. Uma pessoa como eu, que trabalha com pacientes que experimentam a morte, eu sei que todos eles querem viver, né? Eu não sei o quanto de verdade, e isso é coisa do processo, eles estão de verdade, muito internamente querendo continuar a viver, apesar dos traumas de Thanatos, né? De uma doença grave, enfim, ou de uma droga, de um vírus desse louco, né? Então, não apegar, porque tudo é temporário, e porque o apego, ele gera sofrimento, e mais do que gerar sofrimento, eu digo que ele congela, porque uma pessoa que esteja apegada, ela não se modifica, ela não transforma, ela não deixa ir, né? E o apego faz isso. Nem todo apego é bom. Não, apego nesse sentido que estou falando é péssimo. Querer viver é uma coisa, estar apegado à vida de qualquer forma, né, nos impede de dar o próximo passo, que precisa ser profundo, interno, que é o passo que pode me levar a uma cura, por exemplo. A cura que eu vejo, as melhores curas que eu vejo, né, nas minhas doenças incuráveis, as que eu tenho, que são crônicas, e de meus pacientes, é quando ele diz, perdi. E perdi. Então, o que eu posso fazer diferente para não repetir? Ora, uma pessoa apegada, né,
ela fica ali naquele ponto. Ela só quer modificar a situação, mas não existe modificação da situação. Existe vontade de mudar, de transformar, de fazer uma metamorfose grande, né, em muitas coisas. Em muitas coisas. E isso é um ato de coragem, sim. Não é? O contrário da permanência, se houvesse uma permanência, né, e todos fôssemos permanentes, seria algo tedioso e enfadonho. Né? De verdade, se tudo fosse igual, eu não me permitisse mudar, me modificar, né, e não ficar apegado ao passo anterior, ou a conceitos, se eu não me permitir quebrar, às vezes é quebrar mesmo, paradigmas, preconceitos. Exemplo vivo aqui, vamos para o exemplo vivo. Eu estou falando desde o primeiro encontro da minha enorme, imensa resistência a fazer uma live. Mas era uma coisa assim absurda. Aí, Letícia, que faz a nossa assessoria de organização, não, vamos fazer sala fechada. Porque eu não queria misturar meu nome de especialista que trata dessas coisas que eu trato, né, numa live. Não queria fazer isso. Né? E aí fiz uma sala fechada com 40 pessoas e de tarde eu dissolvi aquilo tudo e vi a incoerência. O que estava por trás daquela sala fechada não era só ter pessoas que quisessem ouvir Ana Camargo falar, né? Então a sala seria fechadinha. E que isso estava na contramão do mundo, não é? Se eu quero chegar em Roraima, como é que eu faço sala fechada? Eu não posso, é incoerente. Então foram 3 semanas muito difíceis para eu chegar até aqui, para poder falar, né, acreditando que isso possa ser de algum benefício para alguém, ok? Então não foi simples. Oi, Priscila, seja bem-vinda. Chegou Priscila Lameira, que é a pessoa responsável por tudo que vocês veem meu de anúncios, propagandas, é a pessoa da mídia digital, está aqui com a gente. Então, o apego que gera sofrimento não é bom, porque o apego não é real. O apego normalmente é em cima de fantasia, ele é construído em cima de fantasia. Porque se for em cima da realidade, eu sei que a realidade ela se transforma a cada minuto, segundo o conceito da impermanência. E essa impermanência ela precisa acontecer, esse conceito precisa estar dentro de nós, porque é a impermanência, esse conceito que possibilita a renovação do universo para Buda. Claro, mudança, 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 e o universo se transformando, se transformando e se transformando. Então, olhar para isso que nós estamos vendo agora, que é tão complicado, né? Tem uma coisa lá no Face que é assim: você está assim porque ainda não morreu ninguém perto de você. Real, completamente real, porque o ser humano funciona muito bem com evidências, com concretude, coisas que ele possa ver que acontecem concretamente. Lamentavelmente, essa dúvida, né, trabalha contra nós. Não é bom, não nos traz nenhum benefício. Né? É melhor ter a dúvida. Eu estava falando da primeira qualidade, então, do universo, que é a impermanência. Eu vou falar do segundo, que é a qualidade da dor. E é dito o seguinte: o universo está impregnado de dor causada pelo apego a coisas impermanentes. O luto, tal como nós concebemos, como esse sofrimento horrendo, né? Que vou falar do luto pela morte, né? Eu quero falar desse luto. Se eu entro nesse luto pela morte, eu estou negando
né, a impermanência. A dor, né, causada pelo apego a coisas que são impermanentes. Bom, eu sei, meu pai vai morrer. Ele está morrendo antes, tá? Aí eu faço a lista da minha raiva, faço a lista daquilo que eu não quero para mim, que eu não gostaria que tivesse para ele, que ele morresse sem ar, etc, etc, etc. Mas, na verdade, eu estou querendo tornar, não estou dizendo que seja bom, né? Imagina, se eu vou advogar um negócio, uma maluquice dessa. Mas eu estou dizendo que se eu me prendo a isso, né, eu estou trabalhando contra ele e contra mim. Eu estou abrindo mão de dizer, não, você é impermanente, não estamos aqui a passeio e um dia vai acabar. Porque então eu vou me apegar a alguém que está morrendo. Quando eu posso me apegar, não é? Ao invés de falar em Thanatos, eu posso me apegar a quem está vivendo. E a todo tempo, todo tempo que eu vivi com você. A todo o amor. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. A todo o amor que nos envolveu o tempo todo. E aí eu balanceio. Claro, eu vou sofrer, claro, eu vou ficar triste, mas eu vou entender que um dia, né, a gente morre. Quero fazer um outro exemplo vivo. Eu tive 4 cânceres, né? Mas eu quero dizer a vocês, em cima do exemplo vivo, que eu só pensava se ia ter um novo diagnóstico no dia que eu estava indo para o médico. Porque antes eu não estava apegada à doença e à possível dor que eu fosse sofrer. Isso me ajudou muito. Eu estou dando aqui um exemplo, não é para todos, cada um que reflita, vocês vieram aqui para refletir, né? Que reflita sobre si. Se eu estou transformando esse meu luto em algo maior ainda, porque estou apegada àquela pessoa que eu tanto amava e que se foi, não é? Então eu estou trabalhando ao contrário do que diz o conceito da impermanência. Um dia vai. Ah, Ana, isso é bizarro, isso é, sabe, não é uma coisa sensível. Não, é que um dia vamos, né? Aquela história do estamos aqui e a caminho da pura dissolução. É a impermanência que possibilita a dor do universo. A gente não pode esquecer disso, né? A renovação do universo. Então, uns nascem, outros morrem, uns nascem, outros morrem, infinitamente, ad eternum, porque não duramos tanto assim. Mas no exemplo vivo que eu queria dar, é que teve uma época que eu ficava com muito medo do câncer, né? Claro, óbvio, a palavra em si, ela é forte, né? Mas eu pensei o seguinte, mas eu posso morrer de bala perdida, né? Chega a ser bobo isso que eu estou falando, mas me ajudou muito. Claro, eu podia morrer de bala perdida, não é? Eu podia morrer atropelada. E eu estava me ocupando com uma doença que, claro, claramente é importante, mas eu estava pegando a forma como ia acontecer essa dissolução. Quando a cada passo, a cada dia, essa dissolução ela é mais forte, ok? Sim, sobre a dor, o universo está impregnado de dor, né? Causada pelo apego às coisas impermanentes. Essa consciência, né, nos prepara a lidar com a dor e aptos a evitá-los, atos de dor, e a evitá-los e amenizá-los de uma forma compassiva. Quando eu
disse lá, desligamento emocional amoroso, essa é uma expressão, vocês sabem, eu já falei aqui, não tem problema nenhum em falar, que eu pertenço ao programa de 12 Passos, e nós falamos no desligamento emocional amoroso. O desligamento emocional não é chuta que é macumba, chuta que eu não quero mais. É quando eu me desligo do objeto que causa dor em mim de uma forma amorosa. Então, ter essa consciência que essa dor é própria do universal, do universo, ameniza, né, a dor também. Né? E assim também, quando nós somos mais compassivos, e repare, a palavra compassivo vem de compaixão. Ser compassivo é um estágiozinho acima, o bicho pega mais em cima, em que eu sou capaz de ser compassiva com o outro, com a dor do outro, né? No sentido de que eu estou pronta, inclusive, até para amenizar a dor do outro. Amenizo a minha dor, né? Sendo compassivo comigo e sendo mais compassivo com a dor do outro. E a terceira qualidade é que, por que acontece assim? Porque o universo é um contínuo. E todos, eu estou falando do ponto de vista búdico, mas já é conceito aceito por muitas pessoas. Tudo está ligado. Todos estamos ligados. Nós estamos aqui numa quinta-feira, 19 horas, falando de coisas altas, falando de sentimentos importantes. Algumas pessoas nesse mundo e nesse universo estarão com certeza falando a mesma coisa que nós estamos falando. Então a certeza de que eu estou ligado a alguém e ao mundo todo me faz caminhar. Eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha. Vocês não estão sozinhos. Nós estamos completamente conectados ao universo, estamos conectados a todos. Graças a Deus, né? Porque assim existe uma corrente, a corrente, a palavra é minha, não é de Buda, uma corrente imensa no mundo todo. E eu posso escolher a que me conectar. Essa é a beleza, é uma das belezas do amor. Eu posso escolher a que me conectar. Se eu perdi alguém que eu amava muito, ou por morte, ou porque foi embora, ou porque me abandonou, ou porque me deixou, do outro lado da balança tem um monte de amor. Um monte de amor. O amor que eu tinha por essa pessoa que morreu. O amor que eu tinha por aquela pessoa que me abandonou e se foi. Do outro lado, é assim, um monte de amor. E aqui talvez um monte até de, poxa vida, por que me deixou? E raiva, e esses sentimentos que são opositores do amor, né? Então, se eu perdi, eu vi uma pessoa que entrou aqui com aquele símbolo do luto, né? Então, se eu perdi alguém porque morreu, que tal que eu faça o maior esforço possível para ficar com tudo de bom que eu tive daquela pessoa, não é? Que tal? Vamos fazer um certo esforço. Às vezes nós vemos cenas na televisão que, sabe, você se coloca no lugar daquele ser que está sofrendo ali explicitamente, né? E estão aparecendo cenas horrendas, né? Mas que tal ficar com o amor que aquela pessoa que morreu possa ter sido para alguém, para a sua família, para a humanidade. Quando esses cientistas que nós estamos vendo, eles morrem. Cientistas, né? Pessoas que poderiam contribuir para a vacina do Covid. E as pessoas morrem. Não é? Isso é uma dor. É uma dor que nós ouvimos na televisão. Depois nós vamos jantar e achamos que essa dor foi embora de nós. Não foi.
essa dor ficou no nosso coração, ficou na nossa cabeça, entende? Então essa questão da perda, do luto, né? E eu não estou aqui desqualificando a questão da dor do luto, de perder uma pessoa querida, não, absolutamente, não é meu propósito, mas é dizer que existe uma maneira de enfrentar essa dor. É lembrando de todo o amor que eu senti por aquela pessoa. Ele está botando, amor é o único sentimento que pode ajudar sempre. Não há dúvida. O amor é balsâmico. Né? O amor que é Eros, nós estamos falando desse impulso de vida, ele é balsâmico porque ele é vida. Amor não está ligado a sentimento de morte. A Thanatos está ligado a sentimento de vida. Não é? Então, esse amor pode nos facilitar olhar para esses momentos macabros que nós estamos vivendo agora. Também hoje eu li, ainda há pouco, algo sobre o universo. E eu quero partilhar com vocês. O reconhecimento de que alguma coisa acabou, de que algo está se completando. Seja o que for, um emprego, um relacionamento, um lar que você amou, qualquer coisa que possa tê-lo ajudado a definir quem você é. É hora de deixar isso para trás, permitindo qualquer tristeza que surja, mas sem tentar se agarrar ao que se completou. Alguma coisa maior está esperando por você. Há novas dimensões a serem descobertas. Você ultrapassou o ponto a partir do qual não há volta. Não resista. Isso significa libertação. Porque eu caminhei adiante, mesmo que devagar, mesmo que um passinho de cada vez, mas eu caminhei, né? Eu me transformei, eu me modifiquei. E com isso, muitos, entre aspas, milagres podem acontecer. E o primeiro deles é eu me sentir melhor, mesmo na minha mais profunda dor, do luto de alguém, não? Eu estou. Para ser por inteiro e viver tudo que poderá viver, deixe as ilusões de lado e olhe para a vida real com toda a beleza da impermanência. Eu vou repetir. Para ser por inteiro e viver tudo que poderá viver, apesar da maior dor que possa estar assolando qualquer um de vocês, deixe as ilusões de lado e olhe para a vida real com toda a beleza da impermanência. Isso quer dizer, nós também estamos caminhando passos mais rápidos, passos mais vagarosos na direção da dissolução. E não há como conter isso. Né? Portanto, no programa de 12 Passos, quando se fala só por hoje, um dia de cada vez, viva só por hoje, é porque esse hoje, somado a muitos hojes, vão me levar ao caminho da impermanência. Um dia eu vou chegar lá. Todos nós chegaremos lá. E eu espero que da melhor forma possível. Eu não tenho esse hábito, e não gosto de... Eu não tenho uma religião hoje, né? Eu não gosto de gerar confusão na cabeça das pessoas. Mas eu vou falar para vocês algo que se chama
oração da serenidade, mas na verdade é de autor desconhecido. Não tem, existem muitas histórias. Uma vez eu vi uma palestrante dizendo, ela tinha se dedicado a vida inteira a descobrir quem fez essa tal oração, mas eu uso essa oração da Deus, pode ser quem for, não tem problema nenhum. Concedei-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, como a morte, né? Coragem para modificar aquelas que eu posso. E é esse eros, é esse amor que me dá essa coragem. E sabedoria para perceber a diferença. Então vamos ficar com essas palavras que enaltecem, né? E que nos enchem de esperança, porque se eu separar aquilo que eu posso lutar, que eu ainda tenho condição, tenho forças para lutar, e aquilo que não posso mais, como por exemplo a morte, né? Tudo pode ficar melhor para nós, ok? Bom, eu estou encerrando hoje e quero dizer algo a vocês. Eu não tenho um tema para a semana que vem. Conversando com a Letícia, ela propôs, e eu gostei muito da ideia, que vocês, de alguma forma, né, falassem um tema, dissessem através do Facebook, do Instagram, do telefone do consultório 996093147, ele aparece lá no meu YouTube, enfim, não é um telefone difícil, e vocês propusessem tema que vocês gostariam de ouvir, né? Algum tema, então que vocês conseguissem dizer o que vocês gostariam de ouvir. Só posso falar sobre temas humanos, só posso falar dentro da metodologia Exemplo Vivo, né, que eu tanto respeito. Então eu fico aguardando o pronunciamento de vocês de qual a palestra que vocês querem semana que vem, na quinta-feira, aqui no Facebook às 19 horas. E eu vou tentar atender ao que vocês querem ouvir, tá bom? Muito feliz, a Letícia diz que eu faço cara de feliz, faço mesmo. Esse trabalho vem me dando muita paz e muita alegria, tá bom? E vocês que estão aí são responsáveis por isso, tá bom? Para que as palavras continuem a andar e coloquem as suas palavras para andar também, tá bom? Então é isso, um beijo, até semana que vem, ok? E se vocês quiserem rever, tá lá no Facebook, tá bom? Um beijo, fiquem bem, tchau, tchau. Uma boa semana e hashtag fiquem em casa, né? Enquanto for possível, não vamos nos expor a esse vírus maluco, tá bom, gente? Um beijo, tchau, tchau.